Fala pessoal, este é o primeiro vídeo da série Top 10 Dúvidas de Iniciante no Violão. Esta série terá o total de 10 vídeos abordando os principais tópicos de dúvidas e questionamentos com relação à arte de tocar o violão. Neste primeiro vídeo, a gente vai abordar a questão do aquecimento e do alongamento para antes de você colocar as mãos no instrumento. Lembrando que esta série de exercícios deve ser aplicada apenas em ordem alternada, ou seja, um dia sim e outro dia não. Ou então, um dia de exercícios e 2 dias de folga. Bom, pessoal, a gente pode começar alongando os dedos da seguinte maneira, esticando bastante e fechando assim. O objetivo desse movimento simples é simplesmente aumentar a circulação de sangue sobre os dedos, porque afinal de contas a gente vai precisar de equilíbrio do peso do sangue, dentro da mão, para que não tenha muito problema na hora que a gente for tocar alguma peça um pouco mais complexa ou, por exemplo, para quem está precisando aquecer os dedos. Porque a questão do aquecimento, ela se refere muito mais à distribuição sanguínea do que propriamente o fato de estar com a pele, musculatura, ossos, tendões e etc. aquecidos. No caso, na questão de temperatura. Para que a musculatura ela possa estar acordada, como eu costumo dizer para os alunos, a gente precisaria de ter uma circulação sanguínea que venha ajudar a gente nessas horas. E por isso, esse movimento de abrir e fechar as mãos, você pode fazer, por exemplo, 10 vezes, estender bastante e fechar. Esse movimento ele vai proporcionar uma melhor circulação. Esse movimento ele vai proporcionar uma melhor circulação do sangue, tanto aqui nas extremidades da mão, ou seja, na ponta dos dedos, quanto também vai equilibrar com o resto da circulação que está aqui no antebraço, no braço e também, obviamente, no resto do corpo. Lembrando que, obviamente, a pressão sanguínea daqui da ponta dos dedos não vai ser igual à pressão sanguínea do resto do corpo, mas pelo menos a temperatura vai estar um pouco mais equilibrada. A partir disso, a gente pode partir da ponta dos dedos para as juntas. Dessa maneira, a gente poderia fazer esse seguinte exercício. Esticar os dedos para trás para que não haja nenhum problema, tanto na questão aqui das juntas dos próprios dedos, quanto também nos tendões do antebraço. Você pode esticar aqui, contar até 5. 1, 2, 3, 4 e 5 e soltar lentamente, porque afinal de contas a gente não tem uma mola dentro do braço, e troca para outra mão. E o mesmo processo se repete. 1, 2, 3, 4 e 5. Você vai conseguir perceber que essa região aqui do antebraço, ela vai estar começando a ser trabalhada. E essa região aqui é a que mais sofre quando a gente vai fazer exercícios de cromatismo ou alguma peça um pouco mais rápida. E no caso a gente precisaria de estar com essa musculatura bastante trabalhada e no caso alongada, para que a gente não tenha problema. Ou pelo menos a gente consiga minimizar o máximo possível. Bom, partindo daqui, a gente pode começar a trabalhar os ombros, porque também a postura dos ombros, a postura do tronco é muito importante na hora que a gente vai tocar violão, porque a gente precisa respirar. Afinal de contas, tem muito músico iniciante ou até um pouco mais avançado, intermediário, que às vezes o cara não consegue tocar certos tipos de música porque a respiração dele está comprometida justamente por causa da posição corporal dele que está afetada, que está errada. Então,
como é que a gente pode fazer aqui? A gente pode alongar aqui os ombros, ó, girando. No meu caso aqui eu estou girando para trás. 5 vezes para trás. E vamos também 5 vezes para frente. Certo? Isso também ajuda tanto na questão de circulação, quanto também para que a gente consiga trabalhar aqui a circulação sanguínea nessa região aqui dos ombros. Da mesma maneira como a gente trabalhou aqui, a gente vai passando aqui mãos, pulso, antebraço, ombro, beleza? Então, o próximo passo, que eu creio que também seja bastante importante, seria a questão aqui dos cotovelos. Porque isso também já seria a segunda parte do trabalho aqui nos ombros. Quem nunca fez esse tipo de aquecimento na educação física, que atire a primeira pedra. Isso também é muito importante para que a gente não venha sentir nenhum desconforto na hora de tocar. A gente tem que sentir bastante alongado, bastante relaxado. Isso é muito importante para que a gente não tenha algum problema futuro. Afinal de contas, eu creio que todos nós aqui que estamos vendo o vídeo, tanto queremos aprender, quanto queremos tocar por longos dias, por longos tempos de nossas vidas. Então, não vale a pena a gente envelhecer sem qualidade de vida. Então, vamos lá. Vamos recapitular. Dedos, certo? Mãos, no total, que no caso vai influenciar aqui no antebraço. Ombros, certo? Dessa maneira. E segunda parte aqui também. Ótimo, excelente. Agora, lembrando que essa série de aquecimentos eu fiz aqui bem rápido por causa do tempo do vídeo. Mas cada pessoa tem que ter a sua forma de aquecer. Pode ser 5 vezes, pode ser 10 vezes, pode ser o tempo que for necessário, desde que você se sinta aquecido, se sinta alongado confortavelmente, sem ter nenhum problema. Então, peço até perdão se caso, por exemplo, vocês acharem que eu atropelei alguma coisa, mas é pelo tempo do vídeo. Agora que a gente está mais acordado, mais uma última coisa também que é bastante importante, seria a gente girar aqui o pescoço, que eu diria que é a última parte aqui do nosso alongamento. A gente poderia girar, por exemplo, 3 vezes para a direita, assim, com cuidado, claro, para não ter problema, para não ficar tonto, né? E 3 vezes para a esquerda, porque como a gente começou alongando os dedos, depois a gente foi para o antebraço e depois a gente foi para os ombros e não afunilar aqui no pescoço, aí já seria uma baita de uma injustiça com o nosso próprio corpo. Bom, agora vamos aqui para a parte do violão. Um bom exercício de aquecimento, depois do alongamento, um bom exercício de aquecimento para as nossas mãos, principalmente para quem está começando, para quem ainda precisa desenvolver a calosidade na ponta dos dedos, e também para quem está, por exemplo, em um dia frio e precisa de tocar, é o bom e velho exercício 1, 2, 3, 4. Aqui eu estou usando uma palheta, mas você pode também usar as suas unhas, né? Dedo, enfim, o sistema PIMA, que depois eu posso abordar em outros vídeos. Aqui no caso, eu vou usar aqui a palheta para ser mais rápido. Como que a gente pode fazer? O bom e velho exercício de colocar os nossos 4 dedos aqui nas primeiras 4 casas do braço do violão e seguir em ordem cromática, assim.
E enfim, a gente pode também ir voltando, né? E assim por diante. A gente pode, por exemplo, começar essa sequência a partir da casa 1 ou da casa 2. Ou da casa 3. Desde que a gente vá até a corda 1 e volte. E assim por diante. Enfim, conforme eu já falei para vocês antes, eu não vou fazer o exercício completo aqui até a última casa que o meu violão me permitir, porque o vídeo não vai me permitir, vai ficar muito longo. E, bom, lembrando que o padrão do exercício inicial é 1, 2, 3, 4, mas vocês podem variar, né? Pode ser, por exemplo, 1, 3, 2, 4. Ou então 1, 2, 4, 3. E assim por diante. Na descrição do vídeo eu vou colocar para vocês alguns padrões de cromatismos e variações do exercício 1, 2, 3, 4 nesse padrão. Sempre começando a partir da corda 6, iniciando-se e descendo até a corda 1 e voltando. E você pode começar a partir também da casa 2, vai até a corda 1 e volta. Bom, por último, mas claro, não menos importante, eu posso falar para vocês que existe um alongamento próprio para quem está, por exemplo, se achando que tem as mãos pequenas, que não consegue abrir os dedos para fazer, por exemplo, esse tipo de exercício e outros mais. Bom, eu vou passar aqui para vocês um exercício que eu aprendi comigo meu, que eu achei bem interessante, que eu acredito que é válido, que pode ajudar vocês nesse sentido. Seria o seguinte, você vai abrir, você vai distanciar os seus dedos aqui da mão que você usa para tocar. No caso aqui eu estou usando a esquerda, só que você que é canhoto, você pode usar a direita, da mesma maneira, válido. Então, como é que a gente pode fazer? A gente vai colocar aqui esses dedos aqui, ó, entre o violão, colocar o braço do violão no meio aqui dos dedos e vai passar até o finalzinho e voltar. Esse exercício, ele tem o objetivo de alongar, não é aumentar o tamanho, mas sim alargar a distância de abertura entre os seus dedos. Vocês vão perceber que a abertura de dedos, ela vai melhorar bastante, né? Vai melhorar bastante e tudo mais, para que vocês consigam fazer certos tipos de acordes mais complexos de se fazer, né? Por exemplo, esses acordes assim mais complexos e tal, que requer um tipo de abertura mais complicadinha, né? É sempre bom a gente trabalhar esse tipo de abertura. Lembrando a vocês o seguinte, a grande maioria dos alunos, dos iniciantes de violão, eles têm problemas na hora que você vai fechar ou abrir a mão aqui em certos tipos de shapes, para não, por exemplo, não alcançar a corda certa da maneira certa, ou então a corda fica trastejando, né? Com aquele som estranho, morto, parecendo uma percussão. Ou então você sabe, falta rasgar a sua mão. Você quase rasga a sua mão para conseguir alcançar certa nota, mas nunca sai com o som que você quer. Isso se deve tanto ao fato da falta de alongamento, como eu já falei antes, ou então pode acontecer pela falta de posicionamento correto do pulso. Isso é muito importante dizer aqui, porque qual é a função aqui do pulso? Você tem que dobrar o seu pulso
de uma maneira que você possa se desviar aqui das cordas de baixo e também fechar aqui as cordas de cima sem trastejar. É para isso que eu falei a questão do alongamento. E também é válido, agora voltando um pouquinho, né? É válido a questão de você girar o pulso também. Não só abrir e fechar. Você pode abrir, fechar, fazer esse movimento aqui, que serve para os dedos e para o pulso. E também você pode girar assim, tanto no sentido para fora, né? Quanto para dentro. Eu falo assim porque, tipo, enquanto uma está no sentido horário, a outra está no sentido anti-horário. Então, a gente pode fazer assim ou assim. Das duas maneiras está certo. Desde que os seus tendões eles não venham se prejudicar, porque, tipo, você não pode virar isso de uma vez, né? Isso aqui está muito válido. E isso serve também como um bônus de aquecimento aqui para esse vídeo. Bom, pessoal, então é isso, certo? Pratiquem esses exercícios, essas dicas que eu passei aqui para vocês. Deixem aqui nos comentários do vídeo as impressões e dúvidas que vocês ainda tiverem sobre o conteúdo de hoje. E semana que vem a gente está de volta com o tópico 2, que vai ser pestana. Como fazer, como controlar e etc. Qual o segredo para você fazer pestana? Enfim, pessoal, tamo junto aí. Semana que vem tamo de volta e segue o som!